aquele que vai ouvir é: você ama a Jesus? Pergunta para reflexão. E aí nós temos então João 14, 20, com o texto base para essa mensagem, que nós vamos ter a resposta, né, de Jesus nessa mensagem. Nesses versículos já está expresso, mas nós vamos destacar aqui algumas coisas para que nós possamos realmente entender essa resposta. Versículo 20, né, na minha tradução, ela fala assim: quando eu tornar a viver, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra. O Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. É o versículo 24 aqui. Todo aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. E lembre-se, não sou eu que estou inventando essa resposta para a pergunta de vocês. É a resposta dada pelo Pai que me enviou. Oh, glória a Jesus! Aquele que tem, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Glória a Deus. Você é uma pergunta para mim primeiro. Semana, né? Eu tenho feito repetições, aproveitado as conversas, o Senhor vai falando conosco, a gente procura ser informal ali nos nossos relacionamentos, a gente sempre brinca e tal, mas agora eu tenho tentado levar a conversa, pelo menos, para um ponto de interrogação, para deixar ali alguma pergunta, para deixar ali um questionamento, porque a gente vai vendo que é tempo de falar do Senhor, o tempo se aproxima, nós não podemos perder as oportunidades, e às vezes uma pergunta que você deixa ali para alguém, aquilo ali vai fazer um efeito, né? Então, nessa semana, né, eu tive oportunidades e o Senhor vem falando comigo nisso. Eu fiz uma listinha de coisas necessárias para falar. Então, eu tenho buscado, às vezes, quando eu vou trazer a mensagem, eu vou lá e busco uma inspiração. Em algum tempo, eu já venho lendo essa mensagem e refletindo sobre ela. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Tem muita coisa aqui, tem muito ensinamento aqui nessa palavra. Não é um bate-papo qualquer de Jesus com os discípulos. Não é uma história qualquer que o Senhor vai contar, embora ele nunca tenha contado uma história qualquer, né? Sempre teve um ponto de reflexão nas suas mensagens. Mas é o destaque que eu quero fazer. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Quem ama Jesus? Nessa pergunta, até lembrei de um corinho de um pastor, quando eu frequentava uma igreja quando eu era mais jovem, adolescente, como diria nosso irmão Flávio, bem tempo atrás, tinha um corinho que sempre cantava lá: todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é
devem conhecer. Essa é a vontade de Deus. Ele fez tudo para se revelar. Ele se fez presente no meio de nós, assumiu a forma humana. A Bíblia fala de uma forma poética. Ele se esvaziou. Por que se esvaziou? Imagina toda a glória de Deus, sem palavras para falar de como Ele é, quem Ele é, tudo sobre Ele. Nunca teremos palavras para expressar. E Ele se faz um menino, um bebê, dentro de um ventre de uma mulher, nasce, colocado numa manjedoura, e se esvazia ao ponto, porque ele poderia, não mudaria nada se Jesus tivesse vindo filho de um, ele era, na verdade, ele era a descendência de um rei, ele é, a Bíblia mostra isso, tudo foi preparado, o cenário foi preparado para isso, mas ele deixa para vir uma hora que aquilo não tinha significado para Israel. Ele era filho do rei Davi. Ele fala, Jesus, filho de Davi. É preciso, como eu disse, entender a palavra para a gente poder conseguir entender o significado da coisa, Quando tudo tem sentido, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém. Hoje tem um paradoxo muito importante. Paradoxos são palavras que se contrastam, Hoje tem pastores que defendem que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque ele vai só até o ponto que não mexe com ele. Mas nós que cremos na palavra de Deus, inerrante, ela é a palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus, porque ela tem o sentido, desde o haja luz até o fim, o amém do Apocalipse. Toda a palavra ela tem sentido. Não tem para aquele que é ignorante, que abre a Bíblia e fala, como eu vi ontem no comentário, você que segue o matador de criancinhas. Gente, no comentário, justamente pessoas que defendem ideologias que liberam essa prática hoje, fazem críticas de Deus como aquele que mata criancinhas sem entender nada de Bíblia, nada de vida, sem entender um Deus que deu liberdade para eu e você escolhermos através do livre-arbítrio. E aí tem gente que gosta do livre-arbítrio, mas não entende, questiona porque Deus teria dado o livre-arbítrio. E aí nisso também eu vi um comentário muito interessante essa semana, porque Deus dá o livre-arbítrio, porque Ele quer ser amado, Ele não quer te obrigar a amar. Ele não quer te forçar, te levar, te prender e falar, você vai ter que me amar. Não, Ele quer que você o ame de dentro para fora. E por isso, entrando nessa mensagem, nós precisamos tratar do problema principal que Jesus, ele logo, ao se revelar no seu ministério agora como o Cristo, ele já vai anunciando, ele já vai mostrando para que ele veio. Ele veio falar para nós. Ele não vai falar só para quem está lá fora. Nosso irmão Amarildo trouxe uma mensagem aqui, que alguém pode dizer, mas essa mensagem é lá para quem vai chegar. Não, toda mensagem é para nós, porque nós precisamos tratar pontos na nossa vida que às vezes nós ainda não tratamos. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, ainda não falar isso também, mas nós precisamos às vezes refletir lá atrás, ver onde nós estamos, para onde nós estamos indo, para ver se nós estamos no caminho correto. Às vezes é preciso dar uma parada. Antigamente era o mapa, hoje é o GPS. Às vezes você está seguindo o GPS, mas você tem que dar uma parada na estrada e dar uma olhada. Aqui eu estou no caminho certo, eu posso ter entrado numa vicinal, numa estrada auxiliar. Aconteceu isso com a gente ano passado, a gente no passeio.
Hoje eu vi uma coisa interessante, que quando eu gosto de passear, quando eu saio para passear, eu não gosto de correr, eu gosto de aproveitar a viagem. Então eu não corro, eu vou observando, vou vendo. Porque quem corre muitas vezes não vê as coisas boas do caminho, né? Então a gente ia numa dessa ano passado, no passeio, e a gente, seguindo o GPS apontou para a gente entrar para uma rua. Nós entramos e a gente viu que a gente estava indo para um lugar particular. Eu falei, não é possível. Tem alguma coisa errada. A gente sabe, né? Tem alguma coisa errada. A gente tinha andado uns 7 km de estrada de chão aí dentro, mas tinha alguma coisa errada. Aí nós paramos, questionamos algumas pessoas. Aqui sai sim. Mas você vai ter que passar pelos morros, não sei o quê, papapá. Às vezes nem carro 4x4 não dá muito jeito, não. Esse aí de moto, ele estava totalmente fora. Porque eles dizem aí, né, que todos os caminhos chegam, né? Tudo pode te levar, né? Todos os caminhos levam a Deus. Mas não é, a gente sabe que não é assim que funciona. Alguns caminhos, eles não estão favoráveis. Eles não estão tão fáceis para nós. E a gente tem que voltar aquilo tudo para seguir. O que tem a ver com o que eu estou dizendo? Às vezes é preciso parar e olhar. Às vezes eu preciso olhar para a minha vida e deixar o fardo para trás. Porque quando Jesus, como eu ia dizendo, quando Jesus se revela como Filho de Deus, quando João Batista já tinha dito que após ele viria aquele, né, o Salvador verdadeiro que ele pregava, viria depois dele, Jesus vem falando em arrependimento, no sentido de mudança de mente, de transformação, de nova vida. Ou seja, deixar o fardo que nós carregamos. Deixar aquela mochila que a gente já teve a oportunidade de ver, né? Que eu já comentei nele, esqueci o nome dele aqui agora, mas vou lembrar enquanto falo. Tem um filme que fala, né, daquele viajante que ele está com uma mochila muito grande na sua caminhada, na sua peleja, e ele precisa, o cristão, ele é chamado de cristão, um filme antigo, ele precisa largar essa mochila, porque ele achava que o que ele precisava estava ali. O ser humano, ele acha, quando ele começa a crescer, quando ele chega nos 15 anos para frente, ele se vê dono de si mesmo, entendedor de todas as coisas. Eu e outros aqui podemos falar que nós já passamos por isso. Não é uma crítica, é a realidade. Falando de mim, né? O que nós vivemos serve de exemplo, sim, mas cada um vai ter a sua própria história, mas a realidade, no contexto geral, é que em determinado momento a gente acha que a gente pode tudo, que nós somos fortes, que nós somos sábios, já entendemos tudo, e aí vou chegar perto de 50 anos e ver que eu ainda não sei nem 1% do que eu gostaria ou do que eu precisava. Nem na minha profissão. Porque cada dia surge coisa nova. E se a gente não estiver ali exercitando e não for uma pessoa aberta ao conhecimento, e essa semana uma colega, ela estava ali e ela ficou ali, na verdade, dentro da área que a gente vive, daqui a pouco a pessoa falou com ela lá um termo e ela tomou um susto, porque ela não sabia, você vai falar, né, e vê aí, mas o que é isso? Aí a gente parou ali para ver algumas coisas e tal, mostrando que nós não sabemos tudo. Nunca vamos saber. Mas como pastor? Gente, como cristão, como pastor, cada dia eu me alegro, sim. Porque agora eu estou numa fase que cada vez que eu abro a Bíblia, os meus olhos clareiam. Alguns
meses atrás, eu já achei que eu estava porque eles falam que burro velho não pega marcha mais, né? Aí você começa a acreditar nisso. Aí uns meses para cá, eu tenho ficado muito alegre. Cada dia eu tenho aprendido coisas novas. Visto coisas que eu não tinha visto. Porque cada vez que você abre o seu coração para compreender as coisas de Deus, Deus vai se revelando. E o conhecimento de Deus, ele nunca vai ser total aqui nesse mundo, porque esse mundo não cabe a glória de Deus. Mas em relação a esse versículo, nós podemos ser provocados com a pergunta, né? Com essa pergunta, você ama Jesus? Mas se nós avaliarmos que essa pergunta não é sobre um peso insuportável. Na verdade, ela foi feita para liberar descanso sobre as nossas vidas. Você realmente ama Jesus? Aí nós já vamos pensar: o que eu estou fazendo? Será que eu estou certo? Será que eu estou aquilo? O objetivo é, a partir dessa palavra, realmente deixar para trás o peso. O sistema religioso que nós vivemos nos condicionou. A gente aprende desde pequeno, do mesmo jeito que a gente aprende que para o pai e a mãe ficar feliz, para a professora ficar feliz, para o amigo, para as pessoas que você respeita quando criança ficar feliz, você tem que fazer coisas boas, tirar boas notas. A gente é condicionado disso, é o sistema da meritocracia. E como religiosos, nós aprendemos lá os 10 mandamentos, e aí nós pensamos: eu tenho que decorar os 10 mandamentos. Muitas vezes a pessoa nem se preocupa em praticar, preocupa em decorar. A maior parte do tempo a religião faz isso. E aí vira aí um sistema de regras que devem ser cumpridas perfeitamente, senão Deus não nos ajuda. E aí vai gerando culpa, esgotamento e sensação contínua de esgotamento. O que nós estamos vendo hoje é isso. Quando você vai ver uma dessas pessoas que a gente está falando aqui, os famosos desigrejados, vai ver a conversa deles, é tudo igual. E a gente não pode ignorar, simplesmente dizer: isso é uma desculpa. Não, isso é uma forma que o diabo encontrou de tirar pessoas da presença do Senhor. Antigamente, se você saísse com uma Bíblia, você era criticado, pessoas zombavam de você. Hoje andar com uma Bíblia é status. Tem gente que anda com a Bíblia para ter status, para as pessoas gostarem dele. E eu ainda vejo umas pessoas falando aí que porque o cristão é discriminado. Não, o que é discriminado é as falas equivocadas. Mas quando você fala a verdade, e não estou dizendo aqui de pessoas que adaptam o evangelho ao ouvido de quem quer ouvir, né? A famosa igreja que aceita tudo, a igreja que inclusiva, como na política, como na empresa, que é inclusiva porque nós estamos lidando com os seres humanos. Quando se trata da organização, tem que ser inclusive mesmo receber todos e tratar todos como seres humanos. Mas quando se fala em igreja, nós temos, não vamos dizer regras, mas nós temos um padrão, um princípio que norteia isso. E as pessoas, na verdade, são impactadas com a verdadeira pregação. Mas aí vem aquelas pessoas que se veem no direito de parar uma pessoa na rua que não pediu, não tem compromisso, não pediu a minha opinião, e eu dizer para ela, da minha forma, o que ela tem que fazer e o que ela não tem. E aí ela é criticada e
sai dizendo que é discriminado. Jesus foi preso, condenado, morto na cruz. Eu não vejo em momento algum Jesus sendo discriminado pela população, a não ser pelos próprios religiosos e pelo sistema político da época. E Jesus falava o que tinha que ser falado. Jesus provocava, ele provocava onde ele estava o que nós chamaríamos hoje de revolução. Porque era um padrão diferente da época, não era o que ele estava acostumado. Hoje, você precisa descobrir que Jesus não está exigindo seus grandes e melhores esforços, muito menos que a sua religiosidade, o seu compromisso religioso seja melhor a cada dia, mas convidando você para uma união inquebrável. Isso nós já vimos aqui no primeiro versículo, nós lemos o versículo 20. Você precisa receber a mensagem nesses textos, entender o que significa guardar a palavra, sem o peso da condenação, mas desejando dar frutos, porque para isso nós somos salvos. Paulo prega que a salvação é pela fé, não pelas obras, mas ele continua o ensinamento dizendo que nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. E que boas obras são essas? Não são os nossos esforços bem feitos para receber mérito e sermos reconhecidos pelos homens. São frutos. E frutos, eles saem com naturalidade. E eu sempre repito aqui, um pé de limão produz limão simplesmente porque não pede limão. Um cristão produz obras boas porque ele guarda a palavra do Senhor. O que o seu coração realmente procura em Deus? Aí Deus começa a trazer perguntas que vão falar no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. A religiosidade, o legalismo, eu falo muito sobre isso aqui, mas não falo no sentido de diminuir, de nós mostrarmos aí que nós somos melhores, ou que nós não fazemos isso ou aquilo, nem no sentido de que nós não seguimos leis, que nós somos aí, senão nós seríamos anarquistas, mas entender o real significado que foi o que Paulo fez o tempo todo. A lei, a religião até pode ser um bom pedagogo, que a Bíblia chama de aio. Ela nos leva aos primeiros passos, mas ela não pode ser a continuidade, ela não pode ser o foco da nossa fé. Ela foi o início, pode ter sido o início, como a lei foi o início para nós cristãos da nova aliança. Ela mostrou que era o pecado, mostrou que sem ela, mostrou que o que era o pecado, através dela o pecado foi revelado, mas ela nunca, a lei, nunca em si mesmo trouxe uma solução para o pecado. Não, começou, não. Tinha sido o sacrifício nunca foi uma solução. Tanto que Deus, ele mostra aí nos profetas que ele detesta, ele começou a sentir nojo daquilo, porque o ser humano, quando ele sente que pode fazer alguma coisa para Deus, o que ele faz? Ele começa a fazer aquilo ali por prazer, tentando que Deus ache graça nele, como ele fazia com o professor tirando boas notas, com o chefe fazendo boas notas. E não era assim? E não é assim? Quando você quer ganhar a confiança do professor, se for professor de educação física, faz um exercício bem feito. Se for professor de matemática, tira boas notas. Você vira o predileto.
de arte, mostra para ele ali que ensinou-se a fazer um sombreamento bacana, mas irmãos, você comove. Mas com Deus não é dessa forma. Com Deus, Ele vai olhar para dentro de nós. E é por isso que por muito tempo, né, quando a gente conheceu, né, Marisa, a gente falava muito isso, né, ficava muito na moda, Deus não quer o coração. Porque um dizia que Deus queria o coração, o outro não, que Deus não queria o coração. A gente até brincava, Deus não é cardiologista. Deus não quer seu coração, Ele quer você por inteiro. Mas aí a religião vai deixando as pessoas ansiosas espiritualmente. Mas quando lemos esse texto sobre a ótica, né, sobre uma visão de meritocracia e esforço humano, o relacionamento com Deus se torna barganha. Eu vou na igreja para o Senhor me ajudar. E tem, e é verdade, quantas pessoas vão na igreja para receber a bênção? Eu vou na igreja para receber minha bênção, eu dou meu dízimo para me receber minha bênção, para o devorador não entrar lá em casa, por não sei o quê. Tudo isso pode ter algum sentido, mas não é o principal. Eu vou ajudar os órfãos, e o que a Bíblia fala é isso? Não é só por isso. No versículo 22, Judas, não o Iscariotes, pergunta a Jesus, né? São coisas que nós queremos entender, que a mensagem vai nos revelar. Por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? Essa mensagem vai nos mostrar isso. Então ela vai mostrar que a religiosidade, ela produz ansiedade espiritual, não resolve. E Jesus destacou isso para nós. Vai mostrar que o mundo entende, quando Judas explica por que Jesus se revela a eles no mundo, porque Jesus entende o sistema. Ele sabe que o mundo sabe de dentro. O mundo sabe de dentro. O sistema religioso que Jesus, quando Jesus veio, era composto por saduceus, por fariseus, para aqueles que não eram nenhum nem outro, mas então eles preferiam, para não se misturar, eles iam morar lá no lugar sozinho, não tinha contato com os outros para serem melhores. Tinha ali vários, e tinha aqueles também que, aí já mais para o lado político, né? Eram vários grupos que se desenvolveram do período de Malaquias até a vinda de Cristo. Várias histórias que a palavra não fala, mas quando nós vamos ver a história, a gente vai entender ali nas evoluções que chegaram até Roma, né? Como os gregos que foram antes de Roma, depois a revolta ali que aconteceu no tempo dos Macabeus, e depois nós temos o governo romano tomando posse de Israel. Então vários grupos surgiram ali, e todos esses grupos tinham em comum: queriam ser melhores, se consideravam melhores. Jesus sabia que ele precisava ensinar aos seus discípulos que não era sobre mérito, mas era sobre uma união. Olha o versículo 20. Quando eu tornar a viver, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. A partir da ressurreição, nós vamos ter uma nova compreensão. Uma nova não, na verdade, nós vamos ter a revelação de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado até aquele momento. De que os religiosos tinham entendido apenas como uma religião diferente, um complemento do que eles tinham ouvido, ou não compreenderam a mensagem de Jesus, mas com a vinda do Espírito Santo, no Pentecostes, nós vamos ver um Pedro que agora passa a ser aquele que cuida das ovelhas, dos cordeirinhos. Nós vamos ver um Judas
com desejo de falar do amor de Deus, um Tiago disposto a morrer por Cristo. Vários discípulos que até então ficavam ali naquela discussão: será que eu sou o melhor para Jesus? Olha como a palavra mostra que era sobre religiosidade. Ele não tinha entendido. Bom mestre, isso assim, assim, elas perguntam para Jesus. As discussões com ele, como acontece na empresa, né? Com os líderes, o que será que ele gosta mais? Será que eu? Será que você? O que será que tem mais? Não, eu vou fazer melhor aqui, porque o patrão lá, o marido, vai pagar melhor, porque eu sou o cara. O Josué, seu sócio, o cara na briga entre os dois. Lá no trabalho a gente vê aí o espírito de bajulação, a gente dispensa, porque eles vão ver que a gente não é desse tipo, e aí eles vão escolher aquele que gosta da bajulação. Eu, graças a Deus, lá no trabalho eu tenho essa vantagem. Como você já vê que eu não sou adepto a isso, mas tem os que gostam, então eles já vão mais próximo daqueles ali, porque o ser humano gosta de bajular, gosta de parecer bom, gosta de parecer melhor, gosta de parecer honesto, de parecer bom trabalhador, bom religioso. E aí os discípulos também gostavam. Quem será o melhor no reino de Deus? Quem será que vai assentar do lado de Jesus no céu? Até eles aprenderem, duramente ali, que não era sobre isso. Não era sobre ser o melhor lá. Era sobre frutificar. Era sobre o reino de Deus. Que eles precisavam amar as pessoas para fazer esse reino chegar na cabecinha deles. Jesus, no versículo 20, ele diz, então, como nós lemos aqui, que naquele dia, após a ressurreição dele, eles saberiam. Então, o ponto de partida da nova aliança que nós temos em Cristo com Deus, o ponto de partida não é o nosso esforço para chegar em Deus, mas a nossa união perfeita através de Jesus Cristo. Hoje, por meio do Espírito Santo que habita em nós, que foi ali iniciado na cruz, que nos conquistou, foi para a glória de Deus em nossas vidas. Naquele dia, refere-se à era inaugurada após a ressurreição e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Agora nós precisamos ir além. E isso o Senhor já colocou no meu coração. Então, quando eu fazia aqui as anotações, eu já coloquei para um outro tema que enquanto eu estudava, eu lembrei desse versículo. Quando se fala em frutos, nós precisamos ir além. E aí me veio na minha mente, deixando os primeiros rudimentos e produzir os frutos que acompanham a salvação. Isso você vai ver lá em Hebreus 6, no capítulo 1 e 9. E aí nós vamos do 1 até o 9. Aí a gente vai entender isso que eu estou falando aqui, que não é sobre a gente aprender e ficar a vida inteira. Vocês já viram, eu acredito que os irmãos também já perceberam. Sabe aquele cristão que a Bíblia chama de bebês espirituais, ele sempre quer o leite. Se você aprofunda na palavra, ou ele não entende, ou essa palavra não alcança, ou essa palavra eu não entendo, porque não quer entender. Porque é muito melhor a gente ficar ali falando sobre batismos, sobre a nossa chegada na igreja, sobre como é, mas quando precisa aprofundar, quando nós precisamos olhar para nós e entendermos verdadeiramente o poder de uma verdadeira confissão, como nós aprendemos aqui no domingo, de um arrependimento que é uma mudança de mente, e a partir daí a gente tem que dar o próximo passo e começar a comer uma comida mais forte. Aí vem o impasse, vem a dificuldade. Mas é ali que as coisas boas começam. É quando você começa a comer carne.
quando você começa a comer coisa boa. O leite é bom nas primeiras fases porque você não tem nem o dente ainda preparado para mastigar um pedaço de carne. Então, trazendo isso para o mundo espiritual é a mesma coisa. Ouvir a doutrina das primeiras coisas, rudimentos, os primeiros rudimentos, como diz Paulo, provavelmente Paulo, o escritor dos Hebreus, né? Nós precisamos sair das primeiras coisas para nós pensarmos nas coisas que realmente produzem frutos. E nós estamos aí para isso, para nós sermos melhores do que nós somos ontem. Isso é conhecer Jesus. João, né, o escritor aqui, João, ele começa a ter uma revelação disso tudo. Os olhos dele começam a se abrir. Enquanto eles estavam com Jesus, Jesus deixa isso claro para nós, nas suas palavras. Enquanto eles estavam com Jesus, eles estavam ali com aquele que ensinava, com aquele que pegava pela mão, com aquele que estava dando leite. Mas após Jesus subir e deixar o Espírito Santo, agora é conosco. E ninguém melhor do que João para entender claramente essa visão, porque o seu nome tem esse simbolismo, a graça, né? João é um agraciado, João tem esse significado. Ninguém melhor do que ele para poder trazer essas revelações. Por isso ele também, a Bíblia tem um sentido, né? O discípulo amado, porque Deus se importa conosco e ele se importa ao ponto de você entender que Ele te ama. E se você realmente o ama, você produz frutos por causa desse amor. Porque Ele te amou primeiro. Isso não é troca, não é barganha, é a realidade. Será que nós amaríamos aí nossos pais aqui se nós não conhecêssemos? Não sei onde, né? Seria uma pessoa comum para nós. Por que nós os amamos? Porque nós temos intimidades. Porque nós somos criados juntos com Ele. Ainda que não seja lá o melhor pai e a melhor mãe que você queria ter, é aquele que você tem. E se você conviver com outro, você vai entender que o seu é melhor. Porque nós que já tivemos os nossos conflitos, já tivemos, poxa, fulano é bacana pra caramba, e às vezes você deixava em segundo plano a sua família, porque você achava aquele momento bacana, até o momento que você vê, meu pai, minha mãe tem razão. E os discípulos entenderam isso quando Jesus partiu. Jesus tinha razão. Jesus tem razão, né? Porque está vivo. Então, essa revelação aqui, esse João que escreveu o versículo 14, o João 14, esse evangelho, ele mais tarde, ele também, nas suas epístolas, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar o significado desses mandamentos que Jesus fala, né? Quem me ama, segue os meus mandamentos. Vai nesse ponto. 1 João 3,23, ele vai dizer, né? O resumo dos mandamentos: que creiamos no nome de seu Filho e nos amemos uns aos outros. Creia nos mandamentos de Jesus. E a Bíblia diz que os mandamentos de Jesus não são pesados. 2 mandamentos que Jesus deixou registrado em todo o seu ministério. 2 mandamentos. 2 mandamentos que não dispensam tudo que você conhece sobre Deus. Que não dispensa nenhum dos 10 mandamentos que nós aprendemos. Crer em Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem não conhece Jesus, não conhece o Pai. Então está livre. Amar o próximo como a ti mesmo, ele fala. E todos os demais mandamentos você vai ver cumprido nesses 2. Crer em Jesus
e amar o próximo. Ah, mas e o sábado? Para nós que cremos em Jesus Cristo, como aquele que pagou o preço, não que outros não creiam dessa forma, mas ainda tem suas explicações, o seu entendimento, talvez eles ainda não foram esclarecidos dessa forma, mas para nós que o Espírito Santo trouxe esse esclarecimento, o nosso sábado fala de Cristo, o descanso. Deus quis incutir na cabeça do ser humano que ele precisa descansar. Não é sobre as obras dele todo o tempo, não é sobre o suor dele o tempo todo. E você sabe onde está a prova disso? Porque às vezes algumas pessoas se sentem incomodadas quando nós falamos do esforço próprio, da religiosidade, mas você vê que Deus ele impôs, né, aos sacerdotes que usassem roupas de linho. Sabe por quê, irmão? Porque eles viviam num lugar quente e o linho ele evita o suor. Imagina aqueles homens ali. Deus não agradava, Ele não queria que aqueles homens vivessem pelo esforço. Eles estavam ali para cumprir os mandamentos de Deus, para seguir os ensinos que Deus te entrega ali na época de Moisés, que eu estou falando. E não era sobre o suor deles, era sobre o cumprimento, sobre os princípios que Deus estava ensinando. Os mandamentos de Cristo não são os 613 preceitos que os judeus seguem até hoje. Seguem, mas não cumprem. Recentemente eu vi uma conversa entre um cristão e um judeu, e eles colocando essa questão, um fazendo uma crítica sobre o outro, mas fica essa pergunta. Um não responde uma coisa, mas o outro também não. Mas em relação ao judeu, você cumpre os 613 mandamentos? Porque a Bíblia diz que tem que cumprir todos. Não é conhecer, não é é todos os mandamentos. Se alguém não cumprir um dos mandamentos, ele está errado. Então a palavra através de Jesus Cristo vem mostrar que nós não temos condições de cumprir, mas nós precisamos nos achegar a Cristo. E isso é o que o Senhor pede de nós, que nós como cristãos, nós possamos crescer no amadurecimento espiritual para entender Jesus, para amar Jesus nesse sentido. O mandamento da nova aliança, então, nós vimos aqui, é crer na obra consumada de Jesus e amar os irmãos a partir do amor que nós já recebemos. Já falamos aqui que um servo debaixo da lei, um servo debaixo de regulamentos, para ele agradar ao seu Senhor, ele tem que cumprir os regulamentos. Se você já viu o costume, assim, tudo que eu vejo, eu procuro tirar exemplos. Tudo que eu vejo, tudo que eu faço, eu vejo. Se for algo então, que não é bom, aí já está claro. Se não tem nada de bom para você aprender, aquilo não é bom para ver. Mas se for uma coisa que alguém pode até questionar, mas tem algo que pode tirar um princípio, então, assim, por exemplo, eu costumo ver junto lá, né, com a Vanessa, algumas obras turcas, né? Então, aquele povo lá tem uma coisa que deixa muito claro isso aqui, para você entender. A maioria são seguidores de Maomé, são muçulmanos. E os muçulmanos têm uma lealdade imensa com aqueles que eles julgam pais ou seus senhores. Ao ponto de que aqueles que não os conhecem, tratá-los como se eles fossem propriedade desses seus senhores. E isso deixa muito claro isso aqui que a gente está falando. Quando se trata da lei, para você agradar, você precisa cumprir tudo sem questionar. Porque para aqueles líderes, se ele for questionado, a lealdade foi quebrada. Isso é lei. Agora, quando se trata de graça, você está desfrutando de uma herança. Você está desfrutando de uma herança e responde ao amor de um pai. E eu não estou falando aqui da herança de quando o pai morre, mas herança de um pai vivo.
Estou falando da herança do bem que você tem, porque o seu pai produziu frutos, porque o seu pai chegou ao ponto que, por causa do que ele tem, você é beneficiado pelo que ele faz. Muitas vezes nós não olhamos para isso, né? Eu não estou falando aqui sobre riqueza, né? Então, meu pai não deixou nada, ele nem um carro não tem. Mas olha coisas que seu pai pode ter feito por você que você não vê. Ele pode ter, seu pai, sua mãe, né? Aquele que te criou, né? De verdade. Ele fez coisas que te incentivou, que te encaminhou, que te colocou como uma pessoa melhor que você é hoje. Isso é uma herança. Isso é uma herança. Os discípulos não estavam, embora muitas vezes a gente tivesse o entendimento que Judas, ou Iscariotes, fixou nos bens, né? Enquanto não Iscariotes continuou ali, o Iscariotes fixou nos bens. Ele não entendeu que não era sobre bens. E é o que nós precisamos estar atentos. Não é sobre os bens, é sobre ser filho, é sobre ter uma nova identidade, a identidade de filho. Esse é o crescimento espiritual que o Senhor deseja de nós. Agora, nós vemos aqui no versículo 23 uma mudança na fala de Cristo. Olha o que o versículo 23 fala aqui, para nós entendermos melhor isso tudo que nós falamos até agora. Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra. Jesus agora muda de mandamentos para palavra. O que isso tem a ver? Em muitas traduções nossas, simplesmente a tradução portuguesa, é uma grande confusão, e é por isso que nós precisamos aprofundar a palavra. E hoje, graças a Deus, nós temos oportunidade que quem gosta da palavra de Deus tem a oportunidade de vir ali na prática e conhecer realmente o sentido da palavra, que muitas vezes muda, não muda tudo, mas muda para melhor. Isso tem todo sentido. Mandamentos é porque, mas isso aí é só a forma de escrever. Não, isso está lá no original. Lá no original, mandamentos é a palavra grega entolai. E minha palavra é o Logos. O que isso tem a ver? Por que Jesus estava falando de mandamentos e agora ele fala sobre palavra? Porque o grego ele vai falar muito além. Em português também, uma palavra tem vários sentidos. Por isso que é interessante a gente entender o contexto. Muitas vezes o tradutor não usou a mesma palavra, mas se você lê o contexto, você entende. E a palavra, ele usa a palavra porque no grego, palavra, logos, significa valorizar, proteger, meditar e acolher como um tesouro precioso. Guardar a palavra. Quem me ama, guarda a minha palavra. Se ele continuasse, quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Ainda era uma ordem. Ele estava falando sobre você, ser ou não ser. Mas aqui ele muda. Ele joga a responsabilidade para ele e traz para nós a oportunidade de nós revelarmos também o nosso amor por ele, amarmos como ele nos amou, valorizando, protegendo, meditando e acolhendo tudo aquilo que ele nos ensina. É reter no coração a revelação do amor, da obra consumada na cruz. A dívida foi paga na cruz e nada pode separar você do amor de Deus. O que nós podemos fazer diante disso tudo? Diante de uma palavra tão firme, tão valiosa, tão bonita como essa? Acolher a revelação. Deixar de olhar para nós e o que nós fazemos e olharmos para a perfeição de Cristo.
Porque se eu olhar para a perfeição aqui na terra, eu também posso falhar. Você pode falhar. E aí não existe idade, porque nós vamos ver, a mente humana, irmão, é complexa. Você pode chegar, mas eu vivi isso, nunca vai acontecer comigo. Eu vi experiência dessa, de uma pessoa que lidou a vida inteira com isso, e já na idade avançada, por causa de um problema de saúde, ele não vê mais sentido em servir a Deus. Graças a Deus que, com o tratamento certo, ele viu novamente a verdade de Cristo na sua vida. Mas tem pessoas que não vão ver isso. Ele vai andar, vai caminhar a vida inteira e no final vai deixar tudo. E a Bíblia pergunta: louco, se hoje pedir em sua alma, o que você tem preparado para quem será? Isso não diz sobre ontem o que você fez ontem. O bom cristão que você foi ontem. Mas quem você é hoje. Ou na hora da sua partida. Descanse nessa união. Entender o que realmente significa isso, né? Esse descanso é se entregar, é relaxar na união do Pai, do Filho, que agora habita em nós pelo seu Espírito Santo. É ter essa confiança, e a partir dessa confiança, simplesmente se entregar. É transbordar no amor. Um copo cheio transborda. Ele não se contenta em ter só para ele, mas ele quer levar para os outros aquilo que faz bem. Não tente amar o seu próprio poder. Você só consegue amar os outros quando se sente profundamente amado por Jesus. 1 João 4,19, na sua revelação, João vai dizer: Ele nos amou primeiro. Finalmente, amados para amar. Esse é o convite, essa é a resposta dessa mensagem que nós estamos tratando aqui hoje, que nós estamos recebendo aqui hoje. Nós somos amados para nós amarmos. Você ama Jesus? Essa foi a pergunta da mensagem, do título da mensagem. Diante de tudo que nós vimos, diante da leitura de João 14, do versículo 20 a 24, qual é a resposta que nós temos para essa pergunta? Então, guarde as minhas palavras. A visão do futuro transformado. Existe um contraste muito grande entre a lei com seus regulamentos, toda a sua religiosidade e a vida sob a graça. Você não guarda a palavra para ser amado. Entenda isso. Nós não guardamos a palavra para nós sermos mais amados por Cristo. Você guarda porque você é amado. Você dá frutos porque você é uma videira. Uma figueira boa, não uma figueira brava, né? Nem aquela figueira seca, né? Figueira que dá frutos, figos, né? Você é aquela árvore boa que produz frutos no seu tempo, frutos proveitosos. A obediência deixa de ser uma obrigação pesada. Ela deixa sequer de ser uma obrigação e se torna o fruto natural de uma vida em comunhão com o Espírito Santo. É igual a relação, né? É bom, né? Quando a gente tem aqui jovens casais. É igual essa relação dos jovens casais, que se encontram não por uma obrigação, mas porque gostam de estar perto. Amam porque estão sentindo bem em ser amados. Assim deve ser a nossa relação. Ela deixa de ser um peso e se torna um fruto natural de uma vida em comunhão
com o Espírito Santo. Então, como um chamado final para nós, como igreja, nessa manhã, eu quero deixar essa reflexão como um chamado para nós hoje como cristãos que já estamos aí há 40, 50, ou 10 anos, ou 2 anos, não importa quantos anos você tem, ou quantos anos você decidiu realmente ser um cristão. Não estou falando de ser alguém pertencente a uma igreja, mas um cristão que segue a Cristo. Qual é o chamado de Deus para nós a partir dessa palavra? Renunciar à mentalidade de escravo, baseado em obras, baseado nos primeiros rudimentos, ou seja, só fazer isso, fazer aquilo, seguir aquilo. Não, isso é o início. Abraçar a certeza da presença de Deus. Abraçar a certeza da presença de Deus, habitando em nós hoje e para sempre. E produzirmos os frutos que acompanham a salvação. Amém? Nessa manhã nós somos convidados a deixar o velho homem, isso também é uma confissão, deixar o velho eu, confessar que o velho eu ficou para trás e confessar hoje é Jesus Cristo. Só por ti, só para ti, eu quero viver assim. Largando o meu peso, a minha culpa, a minha dor, e entendendo que hoje não é mais sobre o que eu fiz, mas eu creio no que o Senhor faz. E como eu creio no que o Senhor faz e fez na cruz, como o Senhor pagou a dívida, eu simplesmente vou produzir frutos hoje para a glória do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo te ajude nessa missão, nesse propósito, para que os seus frutos permaneçam e sejam agradáveis ao Senhor. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém, amém. Graças a Deus. Então, convido aqui nossos irmãos para tomarem nesses lugares e nós possamos, nessa manhã, estarmos louvando o Senhor mais uma vez. E enquanto louvamos, temos a oportunidade de trazer a nossa oferta, se nós tivermos o desejo nessa manhã, porque cada um contribui segundo o seu coração, e não como um peso psicológico, viu, irmãos? Então, quando o pastor fala, ele não pede, mas ele fala, cada um contribui, segundo o seu coração, que Deus ama quem dá com alegria. Não peso para você, não. Isso não se trata de obrigação, como nada aqui é obrigação. Isso se trata de generosidade, de gratidão e de amor.
Glória a Jesus, né? Vou dar aqui nosso irmão Marildo, para orar pela oração final, agradecendo pela vida de cada um, por essa semana, abençoar nossas vidas, né? Em nome de Jesus, glória a Deus, né? E agradecer pelas ofertas, que Deus possa abençoar cada um nessa manhã. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nós encerramos aqui, ó Deus, o culto de oração do Santo Nome, ó Deus. O Senhor possa ter falado no nosso coração, que o Senhor Santo Espírito, Deus, possa continuar falando conosco, Deus, durante a semana, Deus. Então nós temos que aprender mais e mais de Ti, Deus, e ter uma comunhão perfeita e agradável contigo, Deus. Como um pai tem com o filho, Deus, como uma mãe tem com o filho, Pai, como um irmão tem com o outro, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa, Deus, multiplicar os dízimos dos ofertas, ó Deus, que eles possam ser o suficiente, Deus, para manter o sustento dessa porta, Deus, o suficiente, Deus, para que nós possamos continuar nos reunindo, Deus, louvando e agradecendo o seu nome todo tempo, Pai. Que o Senhor possa visitar, Deus, aqueles que estão enfermos, ou doentes, ó Deus. Porque como nós pregamos no domingo passado, o Senhor é o Deus que cura, Deus, o Senhor é o Deus que libera, Deus, é o Deus que dá livramento, Pai. Esteja com a vida de cada um, Deus, aqueles irmãos que estão ausentes, Deus, por um motivo ou por outro, Deus, que o Senhor esteja visitando, Deus, que o Senhor esteja trazendo cura, Deus, esteja trazendo libertação, Deus, esteja trazendo o seu amor ao coração daquelas vidas, ó Pai. Que nós possamos um dia estar todos reunidos aqui, ó Deus, que essa igreja possa estar cheia, ó Deus, não só de vidas, ó Deus, mas de vidas transbordando a palavra do teu santo nome, Pai, transbordando, ó Deus, o teu amor, ó Deus, a tua misericórdia e a tua sabedoria, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, fica conosco essa semana, ó Deus, fica conosco, ó Deus, nos abençoe, ó Deus, continue nos dando os livramentos, ó Deus, continue, ó Deus, nos tirando, ó Deus, do laço do passarinheiro, ó Deus, e abençoando as nossas vidas, ó Deus, as nossas famílias, ó Pai, e todos aqueles que nos servem, ó Pai. Te pedimos nessa manhã isso, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para sempre. Amém. Amém.
Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou eu te agradeço lembrar que pelo seu amor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não desisto. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou como não. A honra, a glória, a força, tudo a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Jesus a honra, a glória, a força, tudo a Deus e o levantar das minhas mãos é pra